Bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Eu gostaria de pedir que me dessem um retorno sobre o áudio, se está todo mundo me ouvindo, se está todo mundo conseguindo me ver, me ouvir. Bom dia. Bom dia, tá conseguindo me ouvir todo mundo? Sim, tá tudo bem. Graças a Deus. Podemos começar então? Sim, podemos. Então é uma imensa alegria em que eu venho hoje aqui a pedido da da Sueli, para nós podermos fazer esse encontro sobre uma passagem muito bonita que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez junto com vocês nesse domingo. Aqui para mim está uma manhã chuvosa, está frio, né? E eu espero que tenhamos esse momento aqui, esse encontro, esse, esse encontro de almas. Que a gente possa estar aqui unido, né? Pelos laços do bem, pelo do amor, sob a proteção de Deus, tá bom? Então o pessoal está entrando ainda, né? Na nossa live. Nós vamos aqui fazer a nossa leitura de uma mensagem para que a gente possa iniciar, né, nosso encontro. A nossa mensagem é a mensagem de número 105 do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, né? Ela é intitulada de Sois a Luz. Vós sois a luz do mundo. Esse é um versículo do livro de Mateus, capítulo 5, 14. Quando Cristo designou os seus discípulos como a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve imediatamente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo e indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda da redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquisições sem proveito. Vós sois a luz do mundo.
exortou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Quanta responsabilidade, né, que nós temos com relação aos nossos compromissos espirituais, né? Esses compromissos espirituais eles são delineados pela carta magna de amor, pelas instruções do próprio Cristo. Ele, como caminho, como verdade e vida, nos convidou amorosamente já há muito tempo, há mais de 2022 anos, né? Para que nós pudéssemos ser de fato, essa luz do mundo, de fato iluminar, né, a parte em que nos encontramos, pelo menos, né? E essa luz que nós podemos refletir de nós mesmos não é diferente em momento algum daquela que só se consegue através da vivência íntima do Evangelho de Jesus, né? Então, que sejamos luz, ou seja, que sejamos vivência do Evangelho, que sejamos amor, que sejamos perdão, que sejamos piedade, que sejamos, de fato, verdadeiramente discípulos do Cristo, né? Então vamos fazer a nossa prece para que a gente possa dar início ao nosso tema de hoje. Está todo mundo conseguindo me ouvir ainda? Sim. Que bom, graças a Deus, né? Então vamos fazer a nossa prece. Eu convido a todos que estejam nas suas casas, que possam sentar-se confortavelmente aonde, na sua cadeira, na cama. Se estiver fazendo alguma atividade que não possa parar no momento para inspirar e expirar longamente, que possa acompanhar mentalmente a nossa prece e que nesse instante possamos pensar em Jesus, o Divino Cristo de Deus, o Senhor de todos os espíritos, que encarnados e desencarnados evolvem neste orbe escola, sob o amparo de sua lei de amor, sob a instrução do seu divino Evangelho. Senhor Jesus, Tu és o dispensador excelso e fiel do pão do céu. E hoje os nossos espíritos ainda, Senhor, Te pedem este pão para se nutrirem, para se vitalizarem de esperança, de fé, de amor, de luz e de paz. Divino Cristo de Deus, te pedimos humildemente, seja conosco no dia de hoje, abençoando a nossa semana, abençoando a toda a nossa família, as nossas casas, e que dentro dos nossos lares possamos encontrar, Senhor, em cada situação que nos busque um convite divino da vida a vivenciar os teus ensinamentos de amor. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, reitero, né, os votos, a alegria de estar aqui com vocês mais uma vez, aqui nesse domingo. Hoje nós vamos falar sobre Jesus na casa de Zaqueu. Olha que leitura maravilhosa, né? Bom dia, sejam bem-vindos, Dona Marta. Hoje nós vamos falar sobre... Essa leitura ela se encontra no capítulo do Evangelho de número 16, do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser se localizar para que a gente possa conversar, né? Para que a gente possa ler, aonde nos diz: não se pode servir a Deus e a Mamon. Este é o capítulo onde se encontra no item 4 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus na casa de Zaqueu.
né? E eu vou ler aqui para nós, para que a gente possa rememorar, né, essa passagem tão bonita, tão cheia de riqueza espiritual, de ensino espiritual para nós, né? Então, assim, item 4, Jesus na casa de Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, atravessou a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e bastante rico. É melhor a gente ler, vai comentar algumas partes, né, do Evangelho, para que a gente para que a gente às vezes até não fique melhor no nosso diálogo, né? Aí quando eu for ler o Evangelho, eu falo para vocês, para a gente continuar a leitura, e a gente vai parando e vai conversando, né? Que esse é o nosso intuito desse encontro, conversar sobre o Evangelho, né? Chefe dos publicanos e bastante rico. Então, Zaqueu era uma espécie de gerente, né, de coordenador, de administrador dos publicanos daquela época. Lá no comecinho do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos algumas explicações históricas que Allan Kardec nos deixou para que a gente pudesse dar uma olhadinha lá, dar uma lida e entender mais desses personagens históricos, né? E os publicanos, eles eram cobradores de impostos. Eles não eram bem vistos, né, naquela época. Por quê? Porque eles estavam geralmente envolvidos em negócios escusos, pouco escrupulosos, né? Negócios mais ou menos ocultos com relação a essa cobrança de impostos, né? Então, e vamos lá, vamos ter assim uma certa aquiescência. Cobrar os impostos, às vezes, de uma população que já não tinha muito, né? Então, eles já não eram muito bem vistos, né? Porque quando chega naquele momento de pagar lá, o pessoal já fica, né, meio com o pé atrás. E eles ainda eram sempre envolvidos nessas situações, né? Essas situações de ocultas, com coisas inescrupulosas, com coisas pouco confiáveis, né? Então, esses eram os publicanos. E Zaqueu estava na lista desses, né? Destes. Zaqueu trabalhava dessa forma. Ele era um publicano. E, por sinal, bastante rico, né? Bem aquinhoado financeiramente. Continuando a leitura do Evangelho. E querendo encontrar Jesus, né, para conhecê-lo, não podia devido à multidão, porque Zaqueu era de estatura baixa. Ou seja, Jesus ele sempre andava com aquela multidão de pessoas, né? Jesus foi um espírito que se destacou pela sua superioridade, pelos seus ensinamentos, né? Pela sua, vamos dizer, pela sua própria presença, ele já transformava qualquer ambiente. E então Jesus ele tinha um magnetismo, imantava as pessoas, falava do reino, falava de amor, falava de coisas desconhecidas daquelas pessoas até então, né? E então ele sempre andava com aquela multidão de pessoas. E Zaqueu queria, já tendo ouvido falar de Jesus, né, desse homem que estava fazendo milagres acontecer, coisas extraordinárias, falando sobre o reino de Deus, falando sobre Moisés, falando sobre, né? Então, o Zaqueu queria conhecer Jesus, queria ver Jesus, né? Preocupado, talvez, com a sua condição, né? Voltamos ao Evangelho. Foi por isso que correu adiante e subiu numa grande árvore para vê-lo, pois ele devia passar por lá, né? Ou seja, Jesus precisava passar por aquele determinado local onde havia uma árvore frondosa.
né? Então Zaqueu teve uma ideia. Eu vou subir naquela árvore para ver Jesus, porque a multidão é grande e a minha altura não ajuda muito, né? Então eu vou ter que fazer algo para que eu possa conseguir ver esse homem, ver Jesus, né? Voltamos ao Evangelho. E Jesus, tendo chegado a esse lugar, levantou os olhos para o alto e, tendo-o visto, Zaqueu disse-lhe: Zaqueu, descei depressa, pois preciso ficar hoje em vossa casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu-o com alegria. Meus irmãos, que passagem de profunda beleza que a gente acabou de ler agora, né? Jesus, ele está com a multidão. Com certeza, aquela multidão deveria estar fazendo um barulho, né? Deveria estar alvoroçado, deveria estar, de uma certa forma, indo com Jesus e aqueles ruídos, né? E Zaqueu pequenininho diz assim: minha altura não ajuda muito, então eu vou ter que subir ali naquela árvore para me poder ver Jesus, né? E Jesus passava por aquele momento ali, e Zaqueu lá em cima da árvore. Nós temos uma música espírita do Tim Vanessa, que interpreta, né, essa música, Tim e Vanessa, que ela fala, o nome da música é justamente Zaqueu, né? E ela fala para a gente de que meu espírito deseja, né, retirar a escama-véu, né, e contemplar-te a visão. Então, naquele momento, Zaqueu representa... Quem talvez Zaqueu representa? Todos nós que buscamos a Jesus, né? Todos nós que temos as nossas limitações que ainda não conseguimos superar. Todos nós que estamos nesta caminhada. Porque Jesus sempre vai passar, sempre, invariavelmente, por nós. E nós, nessa nossa caminhada existencial, nessa nossa caminhada em busca do nosso aprimoramento espiritual, nós contamos com alguns, vamos dizer, atores, né, de nossa vida, de nossa realidade, que estão aonde? Estão na nossa família, estão no nosso trabalho, estão na nossa vizinhança, estão no nosso círculo de amigos, né? Então nós temos essa caminhada com essas pessoas que Jesus, que o amor de Deus nos confiou pela bênção da reencarnação, para que a gente pudesse estar ali com eles nesta caminhada, nos reajustando, aprendendo uns com os outros, né? No nosso, vamos dizer, no nosso relacionamento interpessoal. No meu relacionamento como pai, como mãe, como filho, como amigo, né? Como conhecido, como instrutor, como trabalho, né? Como a minha profissão, meu relacionamento na minha profissão. Então, todos nós, inseridos nessa caminhada existencial, somos justamente este Zaqueu. Porque é justamente dentro dessa nossa caminhada existencial em que nós, muitas vezes, percebemos as nossas limitações em retirar essa escama-véu dos nossos olhos espirituais, para que de fato a gente possa ver Jesus, para que de fato a gente possa, além de ver Jesus, compreender Jesus, né? E compreendendo Jesus, o seu divino pensamento de amor, vivenciá-lo, colocá-lo em nossa vida, né? Vamos dizer, moldar as nossas ações sob a orientação desse ensinamento do Cristo. Então, Zaqueu, querendo subir, considerando a sua limitação e considerando a multidão de Jesus, né, na árvore, ele representa todos nós
que buscamos sempre estar contemplando na nossa caminhada existencial a passagem do Cristo, ou seja, o Evangelho, considerando os ensinos evangélicos em nossa vida, né? E Jesus olha para Zaqueu e diz, né, para Zaqueu, descei depressa, pois preciso hoje estar ou ficar em vossa casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Todos viram isso e disseram murmurando, ele foi hospedar-se na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu apresentou-se diante do Senhor e lhe disse, Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se fiz mal a quem quer que seja, pago-lhe 4 vezes mais. Sobre o que Jesus lhe disse, esta casa recebeu hoje a salvação, pois este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que está perdido. Essa segunda parte da nossa leitura, do encontro com o Mestre, né? Mestre Zaqueu, nós temos algumas considerações importantes para analisarmos. Só para confirmar, é até 9h30, correto, Su? Obrigado. Até 9h30, né? Então, porque o meu fuso horário aqui é diferente, tá, gente? Aqui para mim ainda são 8h24. Então, meus amigos, Zaqueu desce da árvore, Jesus fala com Zaqueu, né? E Jesus vai ter com Zaqueu naquele dia, vai passar o dia na casa de Zaqueu. E a humanidade, os que estavam lá presentes, alguns pelo menos, não esperou muito para poder falar, olha, que agora ele vai hospedar-se na casa de um homem de má vida. Quantas e quantas vezes, meus amigos, meus irmãos, nós, quando fazemos as resoluções de fato retificarmos o nosso passo. Obrigado, Su. Beijo no coração, muito obrigado. Então, quantas e quantas vezes nós, na nossa caminhada existencial, quando nós nos decidimos vivenciar de fato os ensinamentos evangélicos, quando nós nos decidimos progredir, quando nós utilizamos a nossa vontade como força motora do nosso livre-arbítrio para escolhermos os hábitos, os pensamentos, os sentimentos que melhor estejam em concórdia com a vivência do Evangelho, com o que nós aprendemos do bem, com o amor, com as leis de Deus. E nós não encontramos obstáculos, empecilhos daqueles que estão ao nosso redor. Às vezes, meus amigos, nós encontramos palavras difíceis daqueles que a gente menos espera, dentro da nossa própria casa, do nosso próprio lar, né? Às vezes daquelas pessoas em que a gente tem mais consideração, às vezes vem lá e coloca aquela alfinetada da crítica, nada às vezes construtiva, porque nós estamos agindo dessa ou daquela forma, ou porque nós aceitamos vivenciar de uma forma mais íntima o Evangelho de Jesus, e com isso nos tornamos um pouco diferentes, ou nos tornamos um pouco, vamos dizer assim, contrários ao que aquelas pessoas estavam acostumadas ou com o que aquelas pessoas esperavam de nós, né? Então, a gente vê que até nessa passagem, algumas pessoas, né, que viram, já tinham murmurado que ele foi para a casa de um homem de má vida hospedar-se. Mas Jesus nunca procurou, em outra passagem do Evangelho que nós temos, nem por um pouco de tempo, como nos diz Emmanuel, no livro Fonte Viva, ficar por nem um pouco de tempo com os doutores da lei, compartilhando de suas ideias. Quando ele ficou, foi explanando sobre o Evangelho, explanando sobre as leis de Deus, né?
E a outra parte aqui do nosso evangelho é o seguinte, que nós podemos também analisar de uma forma muito bonita, né? É que Jesus diz, o compromisso que Zaqueu, o compromisso consciencial que Zaqueu assume perante Jesus, né? Ele tinha suas limitações, tinha multidão, tinha dificuldade, ele vence tudo isso, ele planeja como ele vai fazer para vencer a dificuldade da visibilidade da multidão e da sua própria dificuldade, da sua própria limitação, que era a sua estatura baixa. Então ele planeja, né? E com isso ele sobe numa árvore que era para vencer essas situações e conseguir alcançar o seu objetivo, que naquele tempo tinha fundamento espiritual na sua vida, né? Então, nós também podemos nos analisar como Zaqueu, né, meus irmãos? Por quê? Porque nós também temos essas mesmas limitações, né? Nós também temos esses mesmos obstáculos exteriores, né? Que no caso Zaqueu encontrou com a multidão, encontrou a sua própria limitação, né? Quem de nós pode afirmar que de fato traz o coração enlevado pela vivência do Evangelho de Jesus de uma forma que não se encontre nenhum tipo de mácula, né? Então todos nós somos ainda meio que publicanos, todos nós temos as nossas dificuldades, a nossa falibilidade, o nosso lado fraco. Todos nós permanecemos nessa caminhada. Somos muito mais irmãos na dor do que nas virtudes, né? E então, você percebe que Zaqueu vence tudo isso e faz um compromisso consciencial perante o Cristo. E aí entra o nosso entendimento acerca de nós mesmos no nosso processo de autoconhecimento. É entender as nossas limitações, os nossos obstáculos e, aplicando a vontade, vencendo essas primeiras barreiras, fazer esse compromisso consciencial com Jesus. Esse compromisso consciencial da vivência do Evangelho de Jesus, né? Ou seja, ver o que está lá na nossa vida, como Zaqueu percebeu. Se eu tivesse feito mal a alguém, eu pago 4 vezes mais, dou metade do que eu tenho para os pobres, né? Então, o que nós... Você vê que Zaqueu teve uma atitude. Além do compromisso consciencial, ele busca uma atitude, ele busca um ato, ele busca envidar um esforço para mostrar para Jesus que ele está de fato pronto e querendo que Jesus não pernoite só na casa dele física, mas que principalmente Jesus habite em sua casa espiritual. E nós, né, como eu já falei aqui muitas vezes, no decorrer desses minutos em que nos encontramos, buscamos essa salvação, né? Essa salvação de nós mesmos, do nosso eu, do nosso íntimo, a nossa salvação, vamos dizer assim, da nossa realidade espiritual, reafirmando os nossos compromissos e envidando os nossos esforços para que de fato Jesus adentre em nossa casa espiritual, para que de fato Jesus possa transformar a nossa realidade espiritual, como assim buscamos. E com essa transformação em todos os departamentos, Jesus possa habitar conosco em nosso coração. Então eu espero que tenhamos tido essas reflexões acerca de Zaqueu, de Jesus na casa de Zaqueu, né? Essa lição também nesse capítulo, outros companheiros com certeza vão falar sobre a questão das posses materiais e da prova do dinheiro, que eu não vou falar agora sobre isso, porque temos capítulos bem mais específicos com relação à prova do dinheiro na nossa reencarnação, como é uma prova difícil, que é mais fácil você falir na prova vamos dizer assim, do dinheiro, da abundância do dinheiro, do que da escassez, né? Porque é muito difícil você
conter-se, né? O dinheiro vai projetar em você aquela possibilidade de dar vazão aos seus pendores, né? Mas isso fica para, com certeza, para outros companheiros. O que eu queria falar é sobre esse encontro de Zaqueu com Jesus, esse encontro espiritual, esse encontro de compromisso, esse encontro de reafirmação de vida, esse encontro em que um publicano, que era tido como uma vida, deixa ali, não se importa com a crítica alheia, né? E vence suas próprias limitações, toma uma atitude de vivenciar os ensinamentos do próprio Cristo, que era dai aos pobres, né? Pede perdão. Então ele assume esse compromisso com Jesus e aí ele, de fato, Jesus passa a habitar com o título de salvação na casa espiritual, não só na casa material de Zaqueu. Tá bom, meus amigos? Que Jesus nos ampare. Eu espero que tenhamos tido uma boa compreensão. Vamos fazer a nossa prece? Para que nós possamos encerrar esse encontro de amor, de paz, de espiritualidade. Mais uma vez, concentremo-nos trazendo a imagem de nosso Senhor Jesus, daquele divino Rabi da Galileia, à nossa mente. Considerando que nós conversamos, Senhor Jesus, permanecemos ainda nesta caminhada existencial, como aquele Zaqueu. Pois percebemos, Senhor, em nós mesmos, ainda muitas limitações. Tanto quanto Jesus, percebemos a nossa vulnerabilidade aos atos exteriores, que muitas vezes implicam em nós os obstáculos que nós precisamos transpor. Mas neste domingo, Senhor, nesta manhã de domingo, tu entrastes em nossa casa, porque hoje nós tivemos o compromisso de vivenciar contigo esses minutos e de contigo permanecer no pensamento, entendendo, Senhor, que tu nos dá infinitas possibilidades de reajuste, de melhoria, de paz, de fortalecimento da fé e da esperança. Abençoe a nossa semana, abençoe a nossa família, apieda-te do nosso lado fraco. E só queríamos, Senhor, como Zaqueu, perceber que hoje, Senhor, tu entras em nossos corações. Permita-nos sentir-te a presença e fica conosco sempre. Que assim seja, graças a Deus. Foi um imenso prazer estar com vocês. Eu passei 6 minutos, tá bom, pessoal? Mas foi com muito amor e carinho. Um beijo no coração de todos. Eu amo vocês. Saudades de todos aí, tá? Fiquem com Deus. Obrigado. Tchau, tchau.